Paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos a Deus porque estamos mais uma vez na presença do Senhor e nesse dia nós podemos celebrar, né? Esse fim de dia, início de noite, nós podemos celebrar o Senhor pelas alegrias, pelas dificuldades e lutas e podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor e Ele é bendito em todo o tempo. Hoje nós temos aqui capítulo de Ezequiel, livro de Ezequiel, no capítulo 23, nosso devocional, a nossa reflexão, né, vai se dar em cima desse capítulo. E eu já te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, né? Aí, deixe sua Bíblia aberta, é um capítulo, na realidade, bem extenso, mas é um capítulo que você pode estar lendo depois, analisando esse texto. Então, nós temos aqui mais uma visão, mais uma palavra de Deus para o profeta. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Essas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. E ali foram apertados seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios e os seus vizinhos. Aqui o versículo 36 diz assim: disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Olá e a Olibá? Declara-lhe, pois, as suas abominações, porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram e até os seus filhos, que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. O versículo aqui 48 diz: assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós e levareis os pecados dos vossos ídolos e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Bom, nós temos aqui, nessa passagem, na realidade, ela é uma parábola, né? Então aqui, mais uma vez, Deus, ele fala com o profeta Ezequiel, ele mostra, né, em visão essa palavra, essa parábola, e aqui o profeta, ele vê aqui, né, duas irmãs, Olibá e Olá. E Olá, ela significava Samaria, Olibá significava Jerusalém. E é interessante que esse capítulo todo, ele fala sobre duas irmãs, né, que se prostituíram. Olá, que era mais velha, ela se prostituiu, era uma, talvez, né, assim, achou interessante os mercadores. Aqui diz aqui que ela se prostituiu com os filhos da Assíria, né? Diz aqui que ela achava interessante os mercadores, os homens de guerra daquela época. Enfim, houve ali uma impureza, não porque o Senhor queria aquilo, né? Mas houve uma impureza. E ela foi morta por causa do seu pecado, por causa da sua situação pecaminosa. E quando a gente analisa a vida também, né, de Olibá, que significava Jerusalém, ao invés dela dar uma olhada e ver, olha, minha irmã, ela pecou, ela se prostituiu, né, foi atrás de outros deuses, foi atrás de outras nações, mas ela pagou com a vida, ela foi destruída, ela morreu. Mas Olibá também, significando Jerusalém, fez pior do que a sua irmã Olá. Então ela também, né, se levantou, foi atrás também dos assírios, foi atrás de amantes, né, foi atrás de pessoas que incentivassem ali o seu ego, a sua luxúria. E é interessante que contra ela também fala aqui que
ela deu os seus filhos, né, para serem queimados na questão da idolatria. Então ela fez pior do que a sua irmã. E essas duas mulheres aqui, adúlteras, elas seriam com certeza castigadas, né? Elas foram castigadas, né? E aí quando a gente analisa essa situação aqui dessas duas irmãs, essa alegoria, né, dessas duas irmãs, elas não se intimidaram em relação aos seus pecados, em relação às suas prostituições. Essas duas, né, Samaria e Jerusalém, elas não se intimidaram, pelo contrário, elas continuavam fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Elas deixaram de lado os preceitos de Deus, elas deixaram de lado aquilo que o Senhor havia dito. Deus queria algo especial, Deus queria fazer coisas preciosas e poderosas, mas elas não quiseram, elas se foram atrás de outros. E quando nós entendemos isso daqui, nós vemos que há muitos nos nossos dias que também têm ido atrás de outros deuses, ido atrás, né, de luxúria, ido na realidade buscar coisas lá no Egito, como aqui elas voltaram, tiveram saudade do Egito, tiveram saudade, né, do passado, tiveram saudade das suas prostituições, das suas devassidões. Hoje, infelizmente, nós percebemos que muitos têm, né, nesse sentido, não no sentido carnal, da prostituição carnal, mas têm se prostituído espiritualmente, né, têm ido atrás de outras situações que talvez alguém possa até dizer assim, não, mas isso facilita a minha comunhão, a minha intimidade, se for dessa forma tá bom, mas eu quero dizer para você que melhor é nós olharmos para os preceitos de Deus, estarmos na presença do Senhor, olharmos para o autor e consumador da fé, não como Samaria, não como Jerusalém olhava para o Senhor, mas com um olhar, né, de arrependimento, um olhar de intimidade, de querer uma intimidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Essas duas aqui, meretrizes, elas no final receberam pago, né? E vocês podem analisar que Olibá, que era a mais nova, que significava Jerusalém, foi levada cativa pelos babilônicos, foi colocada ali, a sua nudez, né, foi assim exposta, e ali ela só saiu quando cumpriu na realidade aquilo que Deus disse que deveria cumprir. É importante nós analisarmos e nos colocarmos na presença do Senhor e não permitir que situações adversas, que o desejo carnal nos afastem do Senhor, nos levando para longe, nos levando para o Egito, porque o Egito não é o nosso lugar, porque essa terra também não é o nosso lugar. A Bíblia diz que somos peregrinos nessa terra e a nossa viagem, ela precisa continuar, ela precisa permanecer. É para o céu que nós estamos indo. Que o Senhor abençoe sua vida nessa noite, derramando sobre ti a graça, derramando sobre ti, né, o amor dele, derramando sobre ti o desejo de estar em comunhão constante com o Senhor. Feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus nessa noite, né? Fale com Deus, fala, Deus, tira do meu coração tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que me afasta, tudo aquilo que traz para dentro do meu ego, para dentro do meu ser, coisas que vão entristecer o teu Santo Espírito. Querido Deus, nessa noite, nós estamos em tua presença e nós cremos na tua promessa, cremos no teu agir, nós cremos, ó Senhor Deus, que tu és fiel para cumprir os teus propósitos, Pai, nas nossas vidas, Pai. Assim como o Senhor cumpriu, ó Deus, os propósitos, ó Deus, em Samaria, em Jerusalém,
Ó Deus, através dessa alegoria, dessa parábola, nós queremos também que o Senhor cumprirá o teu propósito nas nossas vidas, nessa terra, nessa geração. Abençoa os lares nessa noite que nos assiste, Senhor, derramando a graça, a cura, o conforto, derramando, Senhor, o teu precioso amor. Nós cremos nas promessas, Pai, porque tu és fiel em todo tempo. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. O livro de Apocalipse diz que aquele que está sentado, né, sobre o trono, ele é digno de receber a adoração, é digno de receber o louvor, é digno de receber toda a honra. Então, nessa noite, cante conosco essa canção. Aleluia. O que está sentado no trono, ele reina para sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus a Ti. Obrigada, Senhor. Aleluia. O Senhor é santo. E nós estamos nessa noite para celebrar, Senhor, a Ti, Pai. Aleluia. O que está sentado no trono,
poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, glória a Jesus, aleluia, poderoso Deus, glória a Jesus, minha alma anseia por ti. Oh Senhor, a nossa alma ela anseia pelo Deus vivo. A nossa alma, Senhor, ela tem sede de ti. A nossa alma, Senhor, ela busca desesperadamente a tua presença, a tua palavra. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, que o Senhor possa renovar a nossa fé e a nossa confiança, Deus, em ti. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação, que eles possam enxergar o teu poderio, que eles possam enxergar a tua glória, o teu domínio, Senhor, sobre o universo e sobre tudo. Nós oramos, ó Deus, nessa hora, nós clamamos pelos lares que nos assistem, clamamos, ó Senhor, pelas vidas, ó Senhor Deus, que serão alcançadas com a tua palavra nessa noite. O Senhor é poderoso em todo o tempo e nós te rendemos graças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Essa semana ainda nós vamos permanecer, com culto online, mas cremos que muito em breve nós já estaremos ali no prédio da IDB Candangolândia, celebrando ao Senhor de forma presencial. Que Deus abençoe, a sua noite, que Deus estenda sobre você as mãos, de cura, que Deus abençoe de forma poderosa essa semana. Nós estaremos ouvindo ou dando continuidade com a palavra de Deus nessa noite, com o pastor Josias. Que o Senhor abençoe de forma poderosa. E na quinta-feira nós também temos nosso culto, nosso estudo online, na quinta-feira às 20 horas, escola bíblica também dominical e o culto à noite de celebração. Então acompanhe conosco, seja ali abençoado, seja aí onde você está abençoado e abençoe outras vidas, compartilhando também. O Senhor te abençoe de maneira poderosa, amém? Então, continuidade com o pastor Josias. A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus pela oportunidade concedida mais esta noite, para que possamos ser alimentados da palavra de Deus, ser trabalhados por ela e termos, através dela, possibilidades de contribuir de forma significativa com o dever comum a todos os salvos. Nós vamos ler o capítulo 2 de 1 Reis, apenas até o versículo 10, devido à exiguidade do tempo, que diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, não permitas que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai e de Gileadita usarás de benevolência,
e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que há de fazer para que as suas cãs desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Eu gostaria apenas de ler mais uma vez o versículo 2, quando Davi diz para Salomão, seu filho: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Até aqui. E com base nesse dito de Davi, do versículo 3, nós vamos compreender algumas verdades, como por exemplo, o que acontece a partir do versículo 13, da morte de Adonias, o que acontece no versículo 26, da expulsão ou banimento de Abiatar, sacerdote, da morte de Joabe a partir do versículo 28, e, por final, da morte de Simei no versículo 36. Nós temos ensinado que não é possível haver unidade sem haver um fundamento sólido que a sustente. O problema da humanidade, desde a queda humana, está aí. A falta de um fundamento sólido que mantenha a sociedade, a família, a nação coesas, unidas e inabaláveis. Por quê? Os fundamentos da humanidade, desde a rebelião nossa, como gênero humano em Adão, são fundamentos móveis, são fundamentos trocadiços, vamos assim dizer, né? São fundamentos que se alternam de acordo com as demandas dessa natureza humana caída. E isso é sério, porque você poderia imaginar uma casa que troca de alicerce? Já pensou um edifício onde existem ali dezenas, centenas de moradores e aquele alicerce sendo trocado? Dá para trocar o alicerce de uma residência? Esse é um quadro que descreve de forma clara a realidade humana desde a nossa queda em Adão. Deus, por misericórdia e graça incompreensíveis, ele se aproxima desse gênero humano rebelado e dá-lhe um instrumento, o seu único instrumento de graça, como fundamento para que aqueles que se arrependessem, crendo, recebendo sua salvação, pudessem, nesse fundamento único de graça, que é a sua palavra, seus princípios, seus preceitos, como aqui Davi chamou, ele chamou de os preceitos, seus mandamentos, suas leis, seus juízos. Tem algumas palavras hebraicas para definir isso aí, os preceitos, mishmeret, que é como que um juramento que se faz numa aliança. Aí ele fala das mitzvot, que são as leis, né? Ele fala dos mishpatim, que são também os juízos de Deus, né? E por aí se vai, usando alguns termos próprios do idioma, próprio da cultura de Israel, até hoje muito comuns para os rabinos, né? E ao longo dos séculos muito comuns para os religiosos judeus. Aí eles acrescentam a esses aí outras considerações, como Agadá, Halaká e vários outros termos para procurar uma delineação, um detalhamento daquilo que Deus tinha falado para Moisés, porque aqui Davi ele cita não a si próprio,
ele cita a palavra inspirada em Moisés. É a isso que ele faz referência. A palavra que foi dada não só para Israel, mas foi dada para as nações, para a humanidade, como um fundamento único, insubstituível, para que o indivíduo, em qualquer projeto que ele fosse levar avante, esse projeto pudesse ser avaliado à luz desse fundamento. Para ter certeza que aquele projeto tinha chance de ser um projeto que trouxesse, vamos colocar, prosperidade, mas não no sentido caído de umas teologias que andam por aí, como a teologia coach, teologia da prosperidade, não nesse sentido, mas próspero no sentido da aprovação de Deus, evitando o desastre real que é a reprovação de Deus. Então, o projeto do indivíduo, da família, da sociedade, da nação, é analisados, avaliados à luz desse fundamento, que são os princípios, os valores eternos. Então ele fala para Davi, melhor, ele fala para Salomão exatamente desses princípios, desses valores, dessas leis. E ele não fala para Salomão como algo que ele pudesse observar até certo ponto, algo que tivesse data de validade. Ele fala de algo eterno. Quando analisamos a nossa Constituição, nós percebemos que tem algumas cláusulas ali, que são cláusulas que não podem ser alteradas. São as chamadas cláusulas pétreas. Mas é interessante que todos os princípios que Deus passou para o indivíduo, para a sociedade, para a família, para o casamento, para a nação, para os povos, esses princípios todos são como que cláusulas pétreas. A Bíblia, em seus princípios, em seus mandamentos, em seus valores, ela nisso se constitui. É como que uma carta magna, onde todas as cláusulas são pétreas. Não cabe emenda. Não cabe e não é permitido mudança alguma. E disso falaria Jesus lá em Mateus 25. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Davi está passando para Salomão ali algo que tem esta envergadura, a eternidade nas mãos de Salomão. Você já parou para pensar o que significa substituir Davi? Vamos voltar um pouco atrás, falando da responsabilidade dos homens de Deus, que é a mesma responsabilidade de cada cristão em cada geração, já que o mote da reforma protestante, ali em 1 Pedro capítulo 2, colocava cada crente como sacerdote, como guardião desses princípios, desses valores eternos. Não seria mais aí um tal sacerdote, um tal sumo sacerdote, como existia no Antigo Testamento, mas nós somos o reino sacerdotal na perspectiva da reforma protestante, encarando 1 Pedro capítulo 2, ou se fundamentando nisso. Então, pare para pensar no tamanho da responsabilidade do povo de Deus pela história. Aí você pensa nessa responsabilidade quando Josué sente essa responsabilidade ao substituir Moisés. Já pensou? Substituir Moisés? Então, agora, ao peso da responsabilidade de Davi de Salomão em substituir Davi. E isso é muito importante para nós, irmãos, hoje no século 21. Quando nós somos desafiados, quando nós somos tentados pelas circunstâncias atuais a resolver os desafios, as situações, de acordo com o que achamos, de acordo com o que pensamos, a igreja é continuamente tentada a dar uma resposta aos desafios que a convocam para dizer aqui veio uma resposta de acordo com a sua perspectiva humana e não com a responsabilidade eterna, com esses valores que também são eternos. Então Davi coloca para Salomão isso: meu filho, eu estou indo pelo caminho de toda a terra. Teme a Deus e seja homem. Que palavra que fala para as gerações e fala para nós hoje. Quando as pessoas à procura de um modelo, de um arquétipo, elas se transformam a cada dia, ou por que não dizer a cada momento em que surge um novo popstar, surge um novo astro da música, surge uma nova celebridade fazendo uma projeção de estilo, uma projeção de moda. Então,
Davi define o ser homem nesse sentido. Ser homem é temer a Deus. A palavra temor de Deus não tem um sentido fóbico. Temer a Deus, no sentido mais traduzido, melhor traduzido, quer dizer você prezar um relacionamento a ponto de não correr risco de perder esse relacionamento. Não correr risco de arruinar esse relacionamento. Você ter por um relacionamento um apreço tamanho que você não quer permitir que nada nem ninguém coloque aquele relacionamento a preço. Então isso é temor de Deus. Não é? Então ele define ser homem a partir do temor de Deus. E esse temor de Deus, ele vai encontrar a sua expressão nesses termos que Davi colocou. Os preceitos do Senhor. Aquilo que você, como povo da aliança, cada indivíduo representando o povo da aliança, cada indivíduo vivendo esse sentido da igreja no compromisso diário. Então aí vem o termo que diz respeito aos preceitos, guardar os preceitos. Guardar os preceitos significa viver comprometido com o pacto, comprometido com a aliança, numa sociedade que relativiza tudo, numa sociedade que muda toda hora e todo momento de acordo com as demandas do coração pecaminoso. Né? Então, ser homem para Davi prorrompe por aí, guarda seus juízos. Né? Sabendo disso, a palavra juízos remete também ao juiz, isso é claro. Sabendo que Deus te deu um senso crítico, apontando para o fato que Ele, na sua onipresença, está em todo lugar, avaliando seus atos. Você está na presença dEle. Davi quis passar isso para Salomão. O entendimento de que Deus, na sua onipresença, estava ali diante dos atos que Salomão praticaria como rei, como pai, como marido, etc. Então, guarda esse entendimento da onipresença de Deus que julga, o justo juiz está presente em todo momento. As suas leis, ele cita a palavra leis, que eram leis eternas, como já disse, definitivas. É para se pautar nelas em todo o tempo, de acordo com aquele pensamento não, com aquele mandamento lá de Deuteronômio capítulo 6, andando, se levantando, antes de comer, antes de dormir, assentado nas calçadas, nas praças, em todo o tempo, a lei estará presente. E Jesus diz que ele não veio para descumprir, mas para cumprir a lei. Então, quando Davi coloca toda essa conjuntura da escritura, né? O que ele está colocando aqui tem um termo hebraico também que define muito bem. É a Tanar, que é o conceito de Bíblia para o judeu, que não é cristão, né? Então ele não crê nos 27 livros do Novo Testamento. Então na Tanar, a divisão tripla ali da Bíblia hebraica, né? O T do Tav de Torá, que é ensino, né? O N o Nun, que define a palavra Neviim, que é profetas no plural, né? E por último o C, que equivalia aí aos escritos, Tuvim, né? Essa consoante definiria o Tuvim escritos, né? Essa divisão básica da Bíblia hebraica. Então a Torá, que é ensino, os Neviim, que são os profetas, e por último os escritos. Então ele pega a totalidade da palavra à sua disposição naquela época, na sua responsabilidade de pai, de rei, e sobretudo na sua responsabilidade de homem de Deus, de garantir a perpetuidade do projeto de Deus na sua família, que apontava para o Messias. Ele queria que seu filho mantivesse atrelado o seu coração na totalidade das Escrituras, para ele não ser excluído de participar do Messiado. E claro que aqui é uma particularidade ou uma exclusividade na qual Davi participa ou
Salomão participaria, os descendentes de Davi participariam, era uma exclusividade para a tribo de Judá, para os descendentes de Davi, e essa era uma expectativa da nação de Israel. Cada criança que nascia, a mãe então nutriria aquela esperança de que seu filho fosse talvez o Messias. Então a nação, ela teve esse fio condutor, que foi a perspectiva da vinda do Messias. Quando ele vem, que João declara isso lá em João capítulo 1, esse é o prometido, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa perspectiva messiânica, ela continuaria numa nova visão, vamos assim colocar, porque de lá para cá, o povo de Deus, a partir da vinda de Cristo, ele nutre essa expectativa messiânica quanto à volta dele para reinar em glória. Não é? Então, de um modo geral, o povo de Deus pela história, tanto o povo de Deus do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, foi guiado pela expectativa da vinda do Messias. Israel, no Antigo Testamento, a perspectiva verdadeiramente bíblica, não bem compreendida por eles, se cumpriu com o sacrifício de Cristo. Nós, com a vinda de Cristo, essa expectativa, ela continua na ardente esperança da vinda dele para reinar em glória. Então, Davi, ele não queria que Salomão se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, para que ele não fosse excluído da participação no Messiado, da participação na vinda do Messias. E de igual modo nós podemos explicar esta palavra colocando o seguinte, que somente focados nesse instrumento de graça que é a palavra de Deus, nós podemos ter a segurança de que nós estejamos participando e continuemos participando intensamente do Messiado de Cristo, do reino vindouro de Cristo, que num certo sentido se cumpre nas nossas vidas, mas alcançará a sua projeção com a vinda dele em glória. Então a palavra, o único instrumento de graça, sendo observada, sendo levada à prática, a palavra definindo nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nosso estilo de vida no mundo tão perverso, é a única possibilidade de correspondermos à salvação que nos garante esta participação no reino de Cristo. Acontece que muitas vezes, que quando falamos da palavra, isso cai no limbo, vamos assim colocar, dos nossos entendimentos. Isso cai no relativismo, porque todo mundo diz, não, eu tenho Jesus. Hoje eu me lembro que certa feita, tentando pregar para uma mulher de programa, ela disse para mim o seguinte, não, mas eu tenho Jesus aqui no meu coração, por isso que eu estou aqui, nesse lugar, nessa noite, lutando para conseguir mantimento para o meu filho. Creio tanto em Jesus que estou aqui. Então, todo mundo tem Jesus. Sem compromisso, sem responsabilidade, a seu ver, do seu jeito, da sua maneira, todo mundo tem Jesus. Esse é o entendimento, vamos dizer assim, vulgar do mundo a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Mas quando nós entendemos a perspectiva bíblica e a visão de Deus para o seu povo, nós vamos entender compromisso, nós vamos entender responsabilidade, né? E nessa responsabilidade, você vai ser chamado a agir. E é aqui que nós vamos entender as atitudes de Salomão, que era chamado de pacificador. Salomão significa pacificador, né? Mas o conceito de paz também, daqueles que não levam a sério o compromisso com Deus, é um compromisso é um conceito leviano. Vamos dizer assim, um conceito vagabundo. Porque paz é não ter problema. E nós vemos uma sociedade onde horrores acontecem em nome da paz. Como, por exemplo, uma esposa sabe que a sua filha ou afilhada está sendo abusada pelo seu marido. Mas ela não toma providência. Ela não denuncia, porque ela diz, não, eu não quero problema. Eu quero ter paz. Né? Muitas vezes o pai sabe que o filho está vivendo à margem da lei. Está sendo desonesto. Está praticando crime. Mas não, eu não vou tomar providência porque eu quero estar em paz. Eu quero estar tranquilo. As pessoas muitas vezes sabem de muitas coisas erradas na vida de seus filhos, de seus cônjuges, de suas ovelhas, né, pastores? Mas eles, não, se eu for tocar nesse assunto, vai gerar uma crise aqui e eu quero estar em paz. Eu estou vendo um tempo assim tão tranquilo.
um tempo tão diferente, né? Um tempo de tanto afago, um tempo de tanto carinho com a pessoa que eu amo, eu não quero problema, eu não vou tocar nesse assunto. Deixa que Deus resolve. Mas essa não é a perspectiva bíblica de Deus para o seu povo em época nenhuma, nem nessa época no século 21. Inclusive aqui no Brasil, onde a mentira, o engano, a maldade, a corrupção de autoridades, de todos os poderes, está querendo arrancar o cérebro do nosso povo, para tornar o nosso povo afeto ao engano, afeto à mentira, e muitos estão dizendo, não, Jesus vai voltar, não, é Deus que toma conta disso tudo, quando nós estamos falando aqui nessa exposição da responsabilidade do povo de Deus, mesmo de um homem cujo nome significa o pacificador. Então esse homem é chamado a agir e a mostrar que paz no conceito bíblico nem sempre é quietude. Nem sempre é uma situação na qual todos se abraçam. A paz é quando os valores são restaurados. Nesse contexto aqui é. No contexto bíblico, vamos dizer. É quando os princípios bíblicos são resgatados. É quando os absolutos de Deus retornam ao seu lugar, aonde o relativismo tomou conta. Né? Esses homens aqui, que foram sentenciados, representavam tudo isso. Primeiro caso, o caso de Adonias. Você viu no capítulo 1 que ele se levantou para destruir o propósito de Deus. E quando ele se levanta, vindicando o reinado para si, Deus frustra aquilo, como ensinamos de manhã, usando homens como Natã, que se posicionou, Batseba, Benaia, filho de Joiada, e o próprio Davi, que mesmo velho agiu, mesmo na beira da morte, agiu energicamente ali. E aquele plano maligno para que Israel fosse podado de participar do projeto de Deus na história da redenção, aquele plano foi frustrado. Né? E Adonias, naquele momento, pega-se das pontas do altar e pede misericórdia. E ele encontra misericórdia. Mas nós vamos aprender que a misericórdia, quando abusamos da graça de Deus, ela recua para dar lugar ao juízo de Deus. E Adonias abusou da graça de Deus quando ele trama de novo contra Salomão, querendo ter a Agite como sua esposa, pelo fato dela ter sido concubina do rei Davi, embora a Bíblia diz que Davi não teve relações íntimas com ela, mas a Adonias via naquilo ali uma perspectiva, prerrogativa real. Se ele conseguisse Salomão casar-se, autorização para casar-se com ela, então ele tinha a prerrogativa real e uma possibilidade de dar um golpe em Salomão. Quando Batseba faz aquele pedido, então Salomão faz a leitura hábil daquele acontecimento e diz que ele tem que morrer. O homem, o pacificador, entende que tem que agir. Ele tem que morrer porque ele deseja ocupar um lugar que é de Deus. Aqui eu estou parafraseando. É necessário que ele morra. É o que Jesus diz, a lei tem que se cumprir. Nenhum tio ou um jota se omitirá da lei. A lei tem que se cumprir. No sacrifício de Cristo, nós escapamos do justo castigo de Deus, do justo cumprimento da lei. Mas quando as pessoas abusam da graça, em todo o tempo elas vão arcar com o cumprimento da lei. Lei que Cristo cumpriu na cruz do Calvário. Esta lei vai vir sobre essas pessoas, na forma da condenação. Então, Adonias tinha que morrer. A lei tinha que se cumprir. Então, esse homem, o pacificador, age com a espada para que a paz verdadeira seja mantida. Quando eu era militar, muitos anos atrás, coisa de uns 30 e poucos anos, 32 anos mais ou menos, tinha um dizer lá no quartel onde eu servia, lá na Asa Norte, era um dizer em latim que dizia assim, si vis pacem para bellum, que significa, se queres paz, prepara-te para a guerra. E aqui nós temos isso. Jesus lá em Mateus capítulo 10 falou disso. Vocês estão pensando que eu vim trazer esse conceito de paz? Aqui eu estou aplicando, né? Esse entendimento de paz? Não. Numa mesma casa, o pai será contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra, e por aí se vai. Por causa desta palavra, por causa desses fundamentos, por causa desses preceitos que são inegociáveis. E os vínculos humanos, geralmente, querem buscar a paz na negociação desses preceitos, na relativização desses preceitos. Então, Jesus, o príncipe da paz, o Senhor da paz, falou disso. Esse não é o entendimento de paz que Cristo tem.
que Deus tem, que a sua palavra nos dá. Então o pacificador, ele vai agir de forma enérgica. Paz, na perspectiva bíblica, é se manifestar em momentos de impiedade transbordante, de pecado, em momento de perversidade, se posicionar e confrontar, reclamando o devido respeito, o devido lugar dos valores eternos. Esse é o entendimento de paz que desde sempre Deus passou para o seu povo. E Salomão, ele vai prosseguir, depois que Adonias é morto, ele vai prosseguir cumprindo a palavra que seu pai orientou ele. Ele falou, olha, esses homens, eles têm que ser tratados com a lei. Agora ele vai tratar do caso de Abiatar. Então, Abiatar tinha sido sacerdote com Davi, junto com Zadok. E Abiatar esteve nas guerras de Davi, foi aflito com Davi. Teve um passado também brilhante, mas num dado momento Abiatar se desvia, perde o foco. Como muitas pessoas que começam bem, vão bem até certo ponto, mas chega um momento em que a demanda pelo poder, e o Brasil está vivendo uma situação muito real quanto à demanda do poder, onde tudo pode ser implodido, destruído, para satisfazer a esta demanda de poder por parte de homens sem compaixão, sem misericórdia, que até vidas estão sacrificando no Brasil. Infelizmente, querem o poder de qualquer maneira. Querem destruir nossas instituições, querem destituir uma autoridade posta por Deus, legitimamente eleita, mas querem o poder de qualquer maneira. Né? Então não há limite quando o poder é um fim em si. E aqui o que nós temos isso. Abiatar, ele foi bem até certo ponto, mas ele se desvia e vai fazer parte de uma conspiração com Joabe, com Adonias e com todo um grupo de militares que aderiram àquele golpe. Então, Abiatar, ele é aquele tipo de sacerdote que ele se presta a um projeto de poder, e para isso ele usa a igreja, para isso ele usa a fé, para isso ele usa as escrituras. Tem até um ditado judeu muito antigo que dizia o seguinte, que ao longo dos milênios, hipócritas, apelidados de clérigos, eles colocaram a coroa na cabeça de ladrões chamados reis. Então você tem aqui toda uma coligação. Abiatar é como um líder de uma religião mundial que anda por aí, se vendendo, o maior vendilhão que já existiu nos tempos modernos, de valores e princípios. Ele anda abençoando tudo que não presta. E ele não se manifesta contra o crime, ele não se manifesta contra genocídio, ele não se manifesta contra a corrupção, contra ditadores sanguinários, ele não fala nada. Ele anda com o quipazinho dele, daqui e dali, com a muletazinha dele, daqui e dali, mundo afora, abençoando o diabo. Mas ele não levanta a voz contra a perversidade, contra a corrupção nenhuma. Então você tem em Abiatar esse tipo de sacerdote, como esse indivíduo que está aí. Aqui de santo ele não tem nada. Ele tem um passaporte direto para o inferno se ele não se converter das suas impiedades e não aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Para bom entendedor, um pingo é uma letra. Então, em nome da ética, eu vou, por enquanto, guardar o nome dele. Então, veja bem, Abiatar representava isso. Então, esse homem, o pacificador, Salomão, vai chamar Abiatar, atendendo o mandamento citado por Davi lá no capítulo no começo do capítulo 2, lembra-te de Abiatar. Esses homens não podem descer à sepultura em paz. A lei tem que se cumprir. Eu não cumpri porque não havia forças em mim. Eles eram mais fortes do que eu. Quando no passado Davi reclamou, esses homens são mais fortes do que eu. Então agora você tem que cumprir isso aí. Usa de sabedoria. Ele chama Abiatar, o pacificador, e diz o seguinte, me dá aqui suas credenciais, sua estola sacerdotal. E vai lá para Anatote, para você morrer isolado. Morrer definhado pelo seu pecado. Você merecia morrer. Não vou te matar não, vou te deixar sem nada. Você, sacerdote, seja você sacerdote de uma pequena comunidade ou de uma religião mundial, a mais numerosa do mundo, Deus vai te depor. Na verdade, você já foi deposto. Você não é nada para Deus. Você é a mesma coisa que Abiatar. Então o pacificador, ele toma decisões no sentido de que o mal seja deposto. E com esses mesmos princípios, com essa mesma responsabilidade, ele vai tratar do caso de Joabe. Joabe também tinha sido um grande homem.
nas batalhas de Davi, mas ele é outro exemplo de alguém que perde o foco e passa a existir para os seus projetos. Ele era um grande general, ele tinha grandes feitos realizados pela causa de Deus, mas num dado momento ele passa a utilizar isso para si próprio, ele derrama sangue, ele comete barbárie e não se arrepende. Então Joabe, ele morre seguro às pontas do altar que existia naquela época, o grande altar, o altar do holocausto, que tinha as pontas de chifre voltadas para fora. Ele gruda-se ali, porque ele pensa, bom, Adonias tentou fazer isso no começo e deu certo, e foi poupado. Então eu vou tentar também. Só que o grande altar, ele era designado a pessoas que não eram assumidamente perversos, deliberadamente perversos. Tinha até as cidades refúgios para onde as pessoas se refugiavam e eram perdoadas quando o crime não era doloso, era culposo. Né? Então Joabe era alguém que ele tinha todo o histórico de crimes dolosos dos quais ele não se arrependera. E segurar do altar ali significava apenas confessar que ele realmente era doloso, mas era uma confissão tardia, porque agora a lei tinha que se cumprir, e ele morre segurando nas pontas do altar o grande general Joabe. E por último, ele vai tratar de Simei, que amaldiçoa, ele era de Baurim, ele amaldiçoa Davi com maldição atroz, e Davi perdoa ele, mas fala para Salomão, ele me amaldiçoou com maldição atroz. É fundamental que os preceitos, os mandamentos, os juízos, as leis se cumpram. Eles têm que ver a lei cumprida. Eles têm que saber que Deus não se deixa escarnecer. E Salomão faz um convite para Simei, dizendo, olha, você não sai de Jerusalém. Se você sair, você vai morrer. Você sabe o que você fez com meu pai? Você sabe das suas maldades. Simei agradeceu, mas não cumpriu. E nisso nós temos uma grande lição. A graça de Deus, irmãos, ela se manifesta na palavra. É a palavra. Vamos repetir até Jesus voltar. É a palavra o único instrumento da graça salvadora. Se essa palavra chega ao seu coração, chegou a graça de Deus para você. Se essa palavra chegou ao seu coração, chegou a graça de Deus dando a você condições de obedecer, de cumprir. E se você não cumpre, você rejeita o único instrumento da graça de Deus. A única forma que Deus, na sua soberania, quis usar para tornar a graça acessível, sua palavra. Então Simei coloca de lado o juramento, de lado a palavra, e ele também tem que morrer. Eu gostaria de terminar esta ministração fazendo duas colocações. Uma colocação para o povo de Deus e outra colocação de modo em aspecto geral. Esses nomes todos que foram citados foram nomes de pessoas que conheciam a palavra de Deus. E quando eles tiveram que corresponder à palavra de Deus, eles a torceram para atender o seu projeto de poder. E ao fazerem isso, eles tiveram que ser sentenciados como as outras nações, como o mundo, que de um modo geral e contínuo rejeita a Deus. A palavra teve que vir sobre eles. A lei se cumpriu neles. E a outra coisa que eu gostaria de afirmar é de um modo geral. E eu quero entregar uma palavra neste momento para as autoridades do nosso país. Eu te peço para que você ajude a compartilhar esse vídeo para que chegue a essas autoridades. Aos senhores ministros do STF, a palavra de Deus vai se cumprir nas vossas vidas. A lei vai pegá-los. A palavra de Deus, que se cumpriu no passado, se cumpre hoje e se cumprirá eternamente. O Senhor Jesus, do qual vocês zombam, os senhores escarnecem, prostituindo fundamentos, adulterando a verdade, transformando ela em mentira. A palavra de Deus vai pegá-los. E esta nação, esta geração, vai assistir o que eu estou falando, como homem de Deus. Aos senhores deputados federais, estaduais, distritais, senadores, que fazem a mesma coisa. Aos senhores componentes da OAB, aos senhores componentes da mídia, que estão matando o nosso povo, juntamente com várias outras autoridades, dentre as quais eu citei. A palavra de Deus vai se cumprir nas vossas vidas também,
jornalistas, âncoras, a palavra de Deus vai pegá-los. A única possibilidade da palavra de Deus não pegá-los e tornar os senhores exemplo da justa ira de Deus é se os senhores se arrependerem. Pelo que nós temos uma palavra para a igreja, para que ela se levante como igreja, como os homens de Deus no passado se levantaram. Citamos cedo o exemplo de Davi, de Natã, de Batseba, de Jeoiada, e citamos agora o exemplo de Salomão, cujo significado é o pacificador, e que se levantaram em tempos em que tentaram torcer a verdade. A igreja tem que se levantar nesta hora e dizer: aqui veio. Os momentos de maiores crises na história humana convocaram a igreja a dizerem: aqui ela veio. Foi nesses momentos em que a igreja deu o seu testemunho verdadeiro de sal e de luz. E nesse momento, o momento mais crítico da história do nosso país, não pode ser diferente. A igreja, ou ela se levanta nesta hora, ou ela nega o seu ministério, como infelizmente muitos no passado fizeram, para a sua própria condenação. Nós vamos orar nesse momento. Peço a você que feche seus olhos, curva a sua cabeça. Não se esqueça de compartilhar esta palavra com o máximo de pessoas que você puder. Estaremos ministrando sobre a sua vida nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, muito agradecidos, porque o Senhor nesta noite nos chamou à responsabilidade, nos chamou ao compromisso. Meu Deus amado, nós queremos te pedir para que esta palavra possa continuar quebrantando o coração de cada salvo, de cada um dentre o teu povo, de nossas crianças, jovens e velhos, para que diante dos desafios que estão à nossa frente, diante de nossos olhos, nós possamos dizer: aqui viemos, possamos dizer para a sociedade brasileira, para esta geração século XXI, aqui viemos, possamos ser fiéis, ó Deus amado, na proclamação da tua palavra, proclamação tanto em atos quanto em palavras. Dá-nos a graça para sermos fiéis, não temendo os homens, mas temendo a Ti, acima de tudo. Te pedimos também, Senhor amado, para que as pessoas que porventura não tenham tido encontro real contigo e sejam alcançadas por esta palavra, elas também entendam que fora da tua palavra não existe possibilidade de salvação. Entendam que a tua palavra é sim o único instrumento de salvação, e seus corações possam ser quebrantados, para que esta palavra possa produzir salvação. Te pedimos para que a tua salvação, Senhor, se manifeste na forma da cura, nos hospitais, onde as pessoas estão entubadas, onde estão nas UTIs, em casa. Ó Deus amado, no nome do Senhor Jesus, manifesta a tua salvação na forma da cura e faz parar a morte, Senhor. Levanta do leito o enfermo, manifesta a tua salvação na forma da cura no nosso país e em toda a terra. Cumpra-se esta palavra em nome do Senhor Jesus. Seja com as famílias enlutadas, consolando, confortando ao Senhor. Seja com aqueles que estão doentes, levantando-os para o teu louvor. É o que oramos e decretamos como igreja. Cumpra-se em nome do Senhor Jesus. E como igreja que também nós te pedimos, Senhor, assim como a tua palavra se cumpriu em Simei, se cumpriu em Abiatar, se cumpriu em Joabe, se cumpriu em Adonias, se cumpriu nos perversos em toda a história. Senhor, faze tua palavra se cumprir contra as autoridades perversas do nosso país, autoridades do judiciário, do executivo, do legislativo, em todos os seus níveis. Pessoas na mídia comprometidas com a impiedade, em nome de Jesus, que cumpra-se a palavra de Deus. Como igreja aqui constituída, nós liberamos uma palavra de juízo e de sentença contra os perversos, para que eles saibam que o Senhor é Deus e aprendam a não mais blasfemar, a não mais esquecer do Senhor, a não mais zombar do Senhor. Cumpra-se esta palavra de sentença, de juízo, de castigo. Cumpra-se em nome do Senhor Jesus contra os perversos da nossa nação e de toda esta geração. E que esta geração possa saber que só o Senhor é Deus e que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Cumpra-se esta palavra. Como igreja aqui constituída, nós chamamos esta palavra ao cumprimento. Cumpra-se em nome do Senhor Jesus. E sobre todos aqueles cujos corações se enternecem, se quebrantam diante de Ti, ó Senhor amado, que eles sejam consolados, fortalecidos, levantados e sejam levados a viver a alegria da Tua salvação e prosperem em tudo aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que desta forma, o amor de Deus Pai,
as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja sobre todo o povo de Deus aqui em toda a terra, e todos digam amém. Meu muito obrigado pela sua participação. Esperamos que você possa estar conosco na próxima quinta-feira no Espaço da Palavra, às 20 horas, através do Zoom, também no domingo, às 10 da manhã na Escola Dominical, pelo Zoom também, e às 18 horas no próximo domingo, online. Deus te abençoe, tenha uma semana na cobertura da graça e do sangue do Senhor Jesus.